Eu sou a professora Isabel, do EduSer 5.0, e o tema de hoje é por esses 3 motivos que o sentimento de competência acelera a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Então, basicamente, hoje nós vamos falar desse sentimento de competência. Uma coisa é você ser competente, outra coisa é você ter esse sentimento de competência. São 2 coisas diferentes, e aqui, no EduSer, eu valorizo o sentimento de competência, certo? E eu quero começar lembrando, talvez, as mais maduras desse grupo, né? Uma musiquinha que chamava-se Modinha para a Gabriela, que era mais ou menos assim, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Acho que vocês já lembraram dessa modinha. Então, essa modinha hoje, eu tenho vamos pensar assim, um estranhamento com ela, porque eu não aceito mais essa modinha. Eu não aceito. A partir do momento que eu comecei a estudar, especialmente sobre a neurociência, e acreditar que nós temos essa competência para modificar, né, essa modificação cognitiva, é possível que aconteça em mim, por mais que eu tenha nascido assim, o meu cérebro pode ser modificado. Então, por isso que essa música para mim não dá mais, né? É bonitinha, é legal, mas tinha época de se acreditar nela. Agora não. Então, mas para isso, é necessário eu falar de 3 motivos, que essa é a nossa live, que o sentimento de competência acelera a aprendizagem. Então, nós temos que ver esses motivos, né? Esse é o nosso tema de hoje, e ele vai envolver exatamente o critério de mediação de sentimento de competência. Nós temos vários critérios de mediação, e um é esse, o critério de mediação de sentimento de competência, certo? A mediação de sentimento de competência, ele implica estimular a criança a acreditar nela, ok? Porque geralmente as nossas crianças com deficiência intelectual já sofreram tantos fracassos dentro da escola que elas já incorporaram esse sentimento de incapacidade, que elas não têm condições, que elas são diferentes, que elas não sabem, e aí os adjetivos são vários, né? Então, quando a gente trabalha a mediação de sentimento de competência, nós vamos cutucar essa criança de modo que ela consiga construir uma consciência de que ela é capaz de aprender, capaz de ser feliz como ela é. Então, os 3 motivos que eu vou trabalhar aqui com vocês são exatamente isso. Ó, o aumento da autoestima dessa criança, a crença que essa criança tem das suas capacidades e a vontade que ela tem de aprender. Nós vamos falar sobre essas 3 questões. Então, por que eu trabalho sentimento de competência? Porque eu quero trabalhar a autoestima, a crença na capacidade e a vontade da criança de fazer a tarefa. Porque imagine uma pessoa que já passou por muitos momentos de fracasso. Você acha que essa criança vai ter forças para fazer alguma tarefa? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, lógico, você pode estar perguntando, por que isso é importante, Isabel? Como é que tu sabes que isso é importante? Gente, hoje, as competências socioemocionais, né, estão aí, para que a gente possa se relacionar com os outros. Mas quando eu falo de uma criança com deficiência, muitas vezes os outros não se relacionam com ela. Então, ela internaliza essa incapacidade. E aí as crianças carregam uma impressão de si negativa.
E isso eu vejo muito nas crianças que eu atendo, elas demonstram insegurança, não acredito que são capazes. Você deve conhecer uma criança assim, não é mesmo? Você deve. O sentimento de competência, ele está relacionado com a forma como a criança se percebe no mundo, se percebe em casa, se percebe na escola. Às vezes ela se percebe como um fracasso, né? Então, assim, ó, essa percepção, ela também é decorrente de 3 aspectos, 3 motivos também. Tem 3 motivos que a gente vai trabalhar para acelerar, mas tem 3 motivos que também ajudam ela a ter essa percepção negativa de si. O primeiro está relacionado aos diversos ambientes que a criança está mergulhada, vive. Pode ser a escola, pode ser em casa. Esse ambiente, né, pode deixar claro para essa criança que não acredita na competência dela. E dou até um exemplo. Tem crianças, tem famílias, né, que têm 2 filhos quase da mesma idade e faz muita comparação. E se um deles tem uma deficiência, aí é que né? Um é o bam, bam, bam e o outro é o coitado, o que não vai. Então, isso é muito, muito, muito comum ocorrer. Eu vi uma vez, eu estava num outro país e vi uma mãe chegando com 2 crianças. Então, uma criança era toda arrumada de laço de fita, um vestido rodado, bem linda e não tinha problema algum. A outra criança era surda e tinha só 2 anos, uma tinha 5, outra tinha 3. A de 5, o corte de cabelo dela, a roupa que ela estava usando, era assim, ó, só vestiam. Entendeu? Só colocavam alguma coisa. E a interação, porque eu fiquei, eu acho que 1 ou 2 dias com essa pessoa, e eu percebi assim que a interação não tinha nenhuma. Então, nesse caso, essa criança ela vai construindo uma percepção de si a partir dessa relação que é construída dentro da família. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto pode ser definido pelas próprias ações da criança. Então, se é uma criança hiperativa, que a gente chama o tempo todo a atenção dela e briga com ela também vai construindo uma percepção de si a partir da sua própria ação. Não é nem a ação do outro, é a ação dela, que ela realmente não pode mudar nunca, que ela vai ser sempre assim. Então, essas impressões, né, elas geram comentários, não é mesmo? Comentários da professora, comentário dos amigos, comentário dos familiares. E a partir desses comentários, a criança vai ocorrendo na criança essa internalização dessa incompetência, que ela não é capaz de fazer o mesmo que os seus colegas ou irmãos. Embora esses 2 primeiros aspectos digam respeito a esses feedbacks, a aprovação do outro sobre as suas ações ou quem a criança há um terceiro motivo, que diz respeito à autoestima, certo? E aí, para isso, eu vou exemplificar uma coisa. Esse ano, lá na escola que eu trabalho, nós começamos as aulas presenciais e teve um menino que começou aí, não era nosso aluno novo, e foi muito interessante, porque a gente fez várias reuniões com a família, porque ele veio com diagnóstico de autista, e tinha um agravante aí, entre aspas, que a outra escola tinha convidado a família para tirar a criança da escola. E o menino tem 6 anos.
E é um guri que oraliza bem, divertido, né? É um autismo muito leve. E o que que aconteceu? No primeiro dia que ele foi para a escola, ele foi mexer numa estante e que a regra era não ninguém mexer por causa do Covid. Pode pedir para a professora pega, passa álcool e entrega. E ele foi direto com a mão. Aí, como eu estava perto, eu toquei no ombro dele. E na hora que eu toquei no ombro dele, ele levou um susto, ficou apavorado. E aí eu vi que tinha alguma coisa, não é mesmo? Que relação ele construiu dentro, talvez, da escola, né? E aí eu comecei a conversar com ele, sabe o que que ele me disse? Olha, eu costumo fazer tudo errado, não dá nada certo. Por isso que eu não quero fazer. Eu não quero fazer isso. Vou só ficar quieto. A minha mãe disse para eu ficar quieta, eu vou só ficar quieto. Olha, gente, então assim, ó, tanto corporalmente quanto na fala, a gente vê que essa criança já passou por um processo doloroso, né? Doloroso. Então, assim, você, enquanto mediadora, você precisa aprender que esses 3 motivos que podem acelerar a essa esse sentimento de competência, né, é exatamente esse, é a autoestima. A criança tem que ter a autoestima, tem que acreditar em si, ter uma boa imagem de si, se achar inteligente, se achar importante. Então, é a segunda autoestima, outra a crença, né, que ela é capaz e ter vontade de aprender. Então, nós, enquanto mediadoras, nós vamos mediar isso o tempo todo. O tempo todo nós vamos submeter essa criança a esse tipo de experiência que comprove que ela tem uma autoestima, que ela pode se expressar, que ela é capaz, porque eu vou dar feedbacks positivos para ela. E por que que isso é importante, gente? Olha, quando uma criança tem autoestima, ela está baixa, né? Faz com que esse sentimento de competência gere uma emoção que impede as sinapses de conduzir os neurotransmissores, ok? A sinapse, ela pode cortar a transmissão daquele estímulo. Então, por exemplo, a professora vai trabalhar uma coisa bem legal, bem legal. Quando a criança se coloca diante daquele estímulo, que é bem legal, ela pode pensar, ah, é bem legal, mas eu não vou conseguir. Nesse momento, foi a sinapse que mandou um recado para ela. Então, mais nada vai entrar. Não adianta potencializar o estímulo. Entendeu? Agora, se você tem consciência disso, você vai usar um recurso diferente. Vai mediar o sentimento de competência para garantir que a sinapse, assim como a sinapse leva os neurotransmissores para outras áreas, ela também pode impedir. Então, nós vamos potencializar o estímulo, trabalhando o sentimento de competência para quebrar essa barreira. Entendeu? Essa barreira que a sinapse faz. Assim, ó, nós temos vários neurotransmissores e que vocês conhecem alguns aqui. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, acetilcolina, serotonina. Tudo isso são neurotransmissores que envolvem a questão emocional. Questão emocional. Seja alegria, tristeza, raiva, não importa, mas são neurotransmissores que cada vez que a gente se relaciona com o outro, há a liberação de um ou de outro neurotransmissor. Depende do modo como eu estiver interagindo. E eu tenho observado, especialmente agora, nesse período de pandemia, que algumas meninas e meninos, eles estão assim mais sensíveis, especialmente quando a gente interage. Imagina a nossa criança com deficiência, que passou, por exemplo, quase 2 anos em casa
e agora que está retornando para a escola. E em casa, às vezes, a mãe não conseguiu fazer a tarefa, né? Então, assim, ó, o que a gente vê? Crianças que estão demonstrando um pouco mais de pânico, ansiedade, estão mais hiperativas, algumas estão até com depressão, não é mesmo? Todos esses casos, a gente trabalha o sentimento de competência, mediação de sentimento de competência. Então, quando você compreender que é necessário levar em consideração nas tuas aulas, que a criança tem que ter uma imagem de si positiva e com autoestima positiva, isso vai mudar toda a sua ação pedagógica, tá? Então, a mediadora, ela vai saber preparar uma atividade adequada que vai levar em consideração o hiperfoco, a zona de desenvolvimento real da criança, ou seja, aquilo que ela já sabe, e vai conseguir responder positivamente os trabalhos que a criança vai estar fazendo, certo? Assim, como é que eu organizo, né? Quando eu trabalho a mediação de sentimento de competência, como é que eu organizo isso? Então, assim, ó, primeira coisa que eu levo em conta, sempre, sempre, a minha intencionalidade, que faz parte dos critérios universais, que são os 3: intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu falo 4 palavras, mas intencionalidade e reciprocidade é uma mediação só, um critério de mediação, significado e transcendência. Então, toda vez que eu interagir com a criança, eu tenho que deixar clara a minha intencionalidade, certo? Então, eu vou dizer, ó, hoje nós vamos trabalhar isso para a gente trabalhar, por exemplo, o sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, a ansiedade, entendeu? A raiva. Então, eu posso deixar claro para a criança por que eu estou trabalhando aquele jogo, aquela atividade, aquele texto. Porque quando eu deixo isso claro para as crianças, elas vão se mostrar recíprocas a fazer aquele tipo de discussão, a colaborar coletivamente com aquela discussão. Então, quando você trabalha o sentimento de competência, a criança vai tomando consciência do que está acontecendo com ela, do que é possível ser feito, tá? Mas você pode estar dizendo assim, mas a minha criança com deficiência intelectual, ela não aprende. Ou a escola não está preparada para falar tudo isso, a gente nem sabe lidar com os nossos sentimentos de competência, eu vou trabalhar o sentimento de competência dos meus alunos. E outra coisa, eu não sei fazer isso aí, não sei fazer. Olha, são 3 coisas que eu acabei de falar, que talvez sejam até, a gente pode chamar de uma objeção, ou uma rejeição de trabalhar com uma criança que tem uma deficiência intelectual. Agora já estamos no século XXI, né? Chega disso. Chega disso. Agora nós temos ferramentas adequadas. Nós temos ferramentas adequadas para modificar essa situação, para oportunizar o nosso aluno com deficiência intelectual um ambiente mais adequado para a aprendizagem. Estamos já preparadas para acolher essas famílias, porque não deve ser fácil para uma mãe saber que o seu filho tem deficiência intelectual. Não deve ser fácil, né? Então, assim, imagine o que a criança sente quando ela se sente incompetente. Tente se colocar no lugar dela, né? Numa posição assim de derrota, de pessimismo. Não é fácil também para a criança. E a família em casa receber todas essas informações também não é fácil, né? Por isso que a criança que tem essa ideia
de que é incompetente, que não vai aprender. Algumas até dizem para a gente: eu sou burra, eu não aprendo. Então, ela acaba se esquivando das tarefas. Uma forma dela se esquivar da tarefa é ela tendo um comportamento que não é adequado. Então, por exemplo, vem uma tarefa de matemática, ela não sabe resolver. Aí o que ela faz? Joga o caderno do chão, rasga o caderno da apostila do amigo, fica na sala dançando, né? Fica na sala gritando. É um comportamento inadequado. A gente sabe que é um comportamento inadequado. Então, nós vamos voltar lá, quais são os antecedentes, para ver como a gente pode mudar esse comportamento. Aí a gente descobre, pô, foi a tarefa de matemática, que ela acha que não é capaz de fazer. Então, eu vou trabalhar o sentimento de competência para a matemática, para a área da matemática. Então, assim, ó, sentir-se competente implica em sentir-se amado, aceito e importante. Isso é um recado para todos nós. Então, essa criança com deficiência intelectual ou qualquer dificuldade na aprendizagem, ela precisa ser, na escola e em casa, ser amada, aceita e importante. Porque se ela for sempre aquele outro, vai ficar com muito prejuízo. Então, a professora de criança com deficiência intelectual, ela também se sente desafiada diante de vários comportamentos da criança. Ela também se sente, muitas vezes, incompetente. Então, a gente pode, quando eu faço, olha que incrível, ó, para tudo, para tudo. Quando, eu já falei isso numa live, os neurônios de espelho, eles recebem aquela informação, né? Eles recebem a informação, eles vão agir igual. Mas o nosso cérebro também, ele não sabe se a pessoa está pensando, ouvindo ou falando. Ele não sabe. O mesmo caminho cognitivo está ocorrendo ali. Então, quando a mediadora, que não se sente muito competente, está mediando um aluno o sentimento de competência, o cérebro dela não sabe se ela está mediando o aluno ou ela mesma. E isso é algo mágico que acontece quando você faz a mediação. Você faz a mediação para corrigir uma função cognitiva do outro e a sua é corrigida. Olha que incrível! Esse é o nosso cérebro. Se você não sabe como ele funciona, está perdendo, né? Está perdendo. Então, o sentimento de competência não envolve, por exemplo, mimar a criança ou fazer tudo o que ela quer. Tem pessoas que mimam a criança com deficiência intelectual por achar que elas não são capazes de tomar decisão. Outros, por exemplo, outras crianças são negligenciadas, porque suas professoras, muitas vezes, além de se sentirem incapazes de trabalhar com uma criança com deficiência intelectual, elas ficam desanimadas e desistem porque elas estão sozinhas. Elas estão sozinhas nesse processo. Não tem apoio da colega, não tem apoio da coordenação, não tem apoio da direção, às vezes nem da família. Então, é importante que você compreenda como é a mediação do sentimento de competência. Você pode fazer isso com aquela criança que está necessitando ou com o grupo todo. Nas duas possibilidades, você, enquanto mediadora, vai ser beneficiada. Certo? Uma grande oportunidade de mediar o sentimento de competência é quando você descobre que
essa criança, ela tem competência. Então, assim, você descobre que ela tem competência, então, a partir desse momento, você vai trabalhar muito, 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 muito esse sentimento. Por que eu digo sentimento? Porque uma coisa é o meu cérebro, né? Digo eu, meu cérebro, ser competente. Vou dar um exemplo de um adulto, por exemplo, eu tenho competência para dirigir, ok? Isso até aconteceu comigo mesmo, né? Eu tenho competência para dirigir, eu tenho carro, sei todas as leis de trânsito, eu sei tudo, sei dirigir, entendeu? Mas eu não acredito que eu seja capaz de pegar o carro, sair daqui e ir para um lugar mais distante, além dos arredores da minha casa. Esse sentimento. Então, esse sentimento de competência tem uma carga emocional, ok? Uma carga emocional. Aí, outras pessoas, isso já aconteceu comigo, né? Então, outras pessoas que estavam ao meu redor, eles começavam a trabalhar isso comigo, para que eu pudesse dirigir sozinha para onde eu quisesse, né? Já faz tempo, mas aconteceu. Mediar o sentimento de competência compreende alterar toda a visão que você tem da criança e a criança a visão que ela tem de si mesma. Temos que mudar. Esse é o objetivo desse critério de mediação. Principalmente se ela apresenta essa baixa autoestima ou uma história escolar de fracasso, tá? As crianças precisam se sentir aceitas, importantes na sala de aula, né? Na sala de aula. Porque senão elas não vão ter nunca voz e vez. Algumas estratégias para que você que não sabe por onde começar, tentar utilizar essas estratégias. Mesmo que você não aprenda, que você não saiba agora mediar, né? Ou utilizar esse critério na sua totalidade, algumas estratégias podem ser feitas, certo? Então, assim, ó, você pode começar utilizando aquelas imagenzinhas de rostinho de criança, com várias fisionomias, tristeza, alegria, ansiedade, raiva, chorando, tristeza, né? Várias. E aí você organiza isso na sala e sempre que você for começar a aula, você faça algumas perguntas para essas crianças utilizando esses rostinhos. Qual o rostinho que ela hoje, né, mais representaria ela? Por quê? Por que que ela está se sentindo assim? Olha, nessas 3 perguntinhas, na escolha e nas 2 perguntinhas, a criança já vai estar pensando e externalizando o que ela está sentindo. E a partir daí você pode construir toda uma mediação bem legal. E assim, outra coisa é encorajar essa criança de falar o que ela está sentindo. Cria oportunidades para ela ser bem-sucedida. Cria oportunidades. Assim, ó, trabalhe com poucas escolhas, né? Ou é isso ou aquilo, para que ela só tenha 2 possibilidades, porque a criança que tem autoestima baixa, quando tem muitas oportunidades, ela não sabe qual. Fica mais difícil a escolha. Então, você sempre diga, escolha qual atividade você quer. Tem essa e tem essa. Independente da qual ela escolher, você pode fazer as perguntas, que é quando você começa a mediar. Por que que você escolheu essa? O que que essa tarefa significa para você? Como é que você se sente fazendo essa atividade? Agora, talvez o que eu mais vou hoje deixar de presente para você
é algo que a gente trabalha, e isso você pode utilizar com todas as crianças da sala, com todas as crianças da escola e com você mesma, que é um mantra. Lembra, o nosso cérebro não sabe se você está falando, pensando, ouvindo ou vendo. Acrescentei mais um. Ou sentindo, tudo é a mesma coisa. Então, tem um mantra que você deve repetir todos os dias, 3, 4 vezes por dia, ou mesmo a sua criança. Faça um cartaz bem lindo, coloque na sala. Todos os dias vamos repetir o mantra. O mantra é assim, anote aí. Sou inteligente. Sou capaz. O que mais é possível? Eu vou explicar isso para você. Quando a gente trabalha esse sentimento de competência, você vai gerando lá para as sinapses 3 coisas, 3 informações, para que ela possa liberar os neurotransmissores. Primeiro, sou inteligente, é uma afirmação. Então, vai entrar como uma verdade. Tudo que você fala, escuta, vê, sente, é tudo verdadeiro. O cérebro aceita como uma verdade. Então, sou inteligente. Segundo, sou capaz. Até aí, as sinapses estão aceitando numa boa. Quando você fala o seguinte, o que mais é possível? A sinapse não entendeu essa pergunta, mas ela quer uma resposta. Então, o que ela vai fazer com essa pergunta? Potencializar e colocar todo o cérebro em funcionamento atrás de uma resposta. Ok? Então, assim, ó, sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível? O que mais é possível? Essa é a pergunta. O cérebro, ele não gosta de respostas. Ele gosta de perguntas. Isso que ele gosta de fazer. Ele gosta de pergunta. O cérebro vive na pergunta. A resposta é algo que, papá, deu, acabou, já tem resposta. Agora, ele gosta de trabalhar, de ativar. E aí, quando você faz uma pergunta, ele vai se ativar o tempo todo. E é no caso aqui desse mantra, ele vai estar ativando a partir dessa ideia de que a criança é inteligente e é capaz. Então, o que mais é possível? Tudo. Tudo é possível. Então, fiquem muito atentas a algumas questões importantes e que, por exemplo, me incomodam e devem incomodar vocês também. Assim, hoje nós temos um cenário não muito agradável, a gente sabe. Por exemplo, filhos indesejados, filhos não esperados, situação que falta o amor filial, vamos pensar assim, né? Isso tudo acaba marcando a vida da nossa criança e marca de forma negativa e profunda, e ainda não são tratadas. Imagina uma criança com deficiência intelectual e que ainda não tem a atenção e não se sente importante em casa, né? Então, a gente sabe que há uma relação profunda entre a questão afetiva e a questão cognitiva. Vejam bem, Henri Vallon, um dos discípulos de Vygotsky, ele fala assim, ó, que a emoção e a razão, ou a cognição e a emoção, fazem parte da mesma moeda, vocês devem lembrar disso. Só que o Forster, ele fala o seguinte, daí o Vallon dizia assim, ó, de um lado você vê a cara e do outro a coroa, não é? Então, do lado da moeda você vê a razão, do outro lado a emoção. Então, quando você vira para a emoção, você age de forma emocional e não vê a razão. O racional sai fora. Quando você coloca a razão, você não vê a emoção. Só que é o seguinte, o Forster nos alerta para alguma coisa que o Vallon não nos revelou. Essa moeda é uma moeda transparente.
onde, de um lado, você tem a emoção, mas quando você olha para a emoção, a razão está lá. E quando você olha a razão ou a cognição, a emoção está lá, porque essa moeda é transparente. Então, há uma relação muito profunda entre a emoção e a cognição, certo? Em geral, ambas influenciam nesse sentimento de competência. Um compromisso que nós temos é trabalhar essas duas questões para promover essa sensação de bem-estar, né, na criança. Todo mundo quer ficar bem, certo? A gente constata normalmente que a criança com deficiência intelectual, ela apresenta, né, uma sensibilidade maior com relação às interações. Eu até queria explicar isso de uma forma, vou dar talvez um exemplo assim, né? Por exemplo, um autista, ele quer interagir, só que a forma como às vezes a gente interage o incomoda, mas ele quer interagir. Um síndrome de Down, por exemplo, já foi comprovado que eles têm essa sensação, esse desejo de aprender, de ser amado, de interagir, de amar o outro. Então, são várias crianças nessas condições. Elas querem, elas estão implorando pela sua atenção. Aí, quando elas não têm em casa, não têm na escola, sofrem bullying, fracasso escolar, o que acontece? Essa coisa emocional vai para o negativo. Aí ela tem os comportamentos que são os comportamentos indesejados. Elas gritam na sala, elas jogam a carteira, elas rasgam a tarefa, não é mesmo? Para quê? Para ter a atenção de você. Então, se ela consegue fazer tudo isso, por que ela não consegue fazer as outras coisas? Consegue. Só que daí nós vamos ter que mediar o sentimento de competência, para que ela se sinta competente para realizar as mesmas coisas que os colegas. Talvez, realizar as mesmas coisas, mas talvez de uma forma diferente, porque isso é possível. É só a gente adaptar a tarefa, né? Então, assim, o sentimento de competência é o desabrochar da confiança, dessa autoestima elevada, uma nova postura dessa criança e dessa professora diante de si, diante da vida, diante dos desafios. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Eu espero, assim, que essa live tenha contribuído de alguma forma com você, tenha te alertado para alguma coisa importante, que você possa ter iniciado, né, um repensar do seu relacionamento com aquela criança que tem um comprometimento, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro. Um grande beijo. Tchau, gente!